Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos juntos mais uma vez para prosseguirmos no curso de liderança bíblica, a contracultura do ser líder cristão. Esse conjunto de estudos bíblicos é em diálogo com a obra de Leroy Ames, A Formação de um Líder, Princípios de Liderança Espiritual, publicado pela editora Mundo Cristão, 1995, e faz parte do nosso curso preparatório para oficiais da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. O nosso tema de hoje é Armando o Palco para o Sucesso. Ames faz questão de mostrar neste capítulo como é que nós, cristãos, devemos assumir a liderança e devemos trabalhar no sentido de que a nossa liderança seja eficaz. Então, começo lembrando o último vídeo que nós preparamos para você, que trabalha o impacto positivo do líder cristão e são 3 virtudes essenciais para que o líder cristão tenha um impacto positivo na vida dos liderados. Se você é candidato ou já é oficial, presbítero ou diácono, tem que se lembrar que, a despeito de executar um ministério específico que está estipulado nas normas da Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem a tarefa, sim, de demonstrar a todos os irmãos de fé a sua competência de liderança, a sua competência de trabalho dentro da sua área, mas também como um pai espiritual da igreja. E essas qualidades para o impacto positivo do líder cristão, nós tratamos mais detalhadamente, mas aqui vamos só mencionar que são inteireza de coração, determinação, entusiasmo e fé. E Ames dizia, então, em outras palavras, naturalmente as dele, que estas qualidades são essenciais para causar impacto como líder cristão. Devemos ter inteireza de coração, determinação, entusiasmo e fé, e programações podem continuar sem isso, mas os líderes cuja vida é usada por Deus para produzir muito fruto, verão que é indispensável possuir essas características. Hoje, nós vamos, então, trabalhar a questão de armar o palco para o sucesso. É assim que o Leroy Ames chamou este capítulo. Eu confesso que ele, para mim, é um pouco teatral demais. Mas vamos lá. É preciso que a gente se lembre que algumas afirmações bíblicas nos mostram que o sucesso não vem da própria pessoa que lidera. No caso do líder cristão, algumas verdades precisam ser ditas, e estão aí no quadro. A primeira delas é que a nossa chamada vem de Deus. Quando Jesus Cristo estava com seus discípulos, ele disse claramente que não foram eles que o escolheram, mas ele escolheu a cada um deles e os designou para que fossem e dessem fruto, a fim de que tudo quanto eles precisassem, pedissem ao Pai e o Pai lhes daria. Então, se Deus te chama para ser um oficial de igreja, para ser um líder da comunidade cristã da igreja, tem que se lembrar que, além de Deus ter salvo a sua vida mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele também concedeu a você o privilégio de conduzir os demais irmãos de fé. Portanto, a nossa chamada vem de Deus. O apóstolo Paulo, ao falar com os coríntios, disse uma segunda verdade. Ele disse que o trabalho que ele executava era um trabalho esforçado, era um trabalho de muito labor, entretanto, ele sabia que a suficiência vinha de Deus.
Em outras palavras, Deus é quem supre as necessidades. E Jesus Cristo mencionou isso quando tratou do Espírito Santo, dizendo que o Consolador que seria enviado da parte de Deus, ele ensinaria todas as coisas aos seus discípulos. De maneira que os discípulos, que depois foram chamados de apóstolos, estavam supridos com a suficiência do Espírito Santo. A terceira coisa, é muito importante a gente observar que o apóstolo Paulo disse assim, vocês se lembram de Deus que disse haja luz? Pois é, esse Deus que disse haja luz foi aquele que resplandeceu nos nossos corações. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em outras palavras, nós encontramos aqui a humildade necessária para que nós reconheçamos que, ainda que nós sejamos bons líderes, esta boa liderança no campo da fé cristã tem que ser atribuída ao próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, tendo como exemplo supremo o Senhor Jesus Cristo. E a última coisa que eu queria mencionar aqui neste quadro é justamente o fato de que nós, cristãos verdadeiros, aqueles que são cristãos verdadeiros, não ficam frutificando o tempo todo. É interessante olhar que há momentos da vida da gente que não são momentos de resultados. E nada melhor do que lembrar do Salmo 1 que diz que o justo é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas sempre estão verdes e não se murcham. O que nós podemos deduzir daí é justamente o fato de que há uma constância da vida espiritual do líder, mas os resultados, eles não são visíveis em todo o tempo, eles são visíveis na estação própria, e eu diria que esta estação própria é o tempo de Deus. Muito bem. Vamos preparar o palco, então, para o sucesso. E vamos começar pelo começo. Parece brincadeira, mas não é. Todo começo é como fazer uma locomotiva sair da imobilidade para a mobilidade. Ames escreveu assim: começar é difícil. Você é novo na função, as pessoas ao seu redor observam para ver o que você fará, e isso pode deixá-lo ansioso e inseguro. Alguns, nessa situação, encobrem seus sentimentos de inadequação impondo-se. Isto normalmente chateia as outras pessoas e você gasta algum tempo tentando recuperar o prejuízo. Ele disse mais: ao começar um novo trabalho, não devemos tentar deter as pessoas e fazê-las mudar de direção abruptamente. Devemos caminhar com elas por um tempo na direção que tomaram. Então, depois de haver estabelecido um primeiro contato, podemos sugerir uma mudança de direção. Desse modo, haverá maior probabilidade de sermos ouvidos e termos uma resposta positiva. Ele deu um exemplo nesse capítulo muito interessante, porque, sendo ele um capelão do Exército ou um capelão das Forças Armadas Americanas, ele, ou melhor, um colega dele entregou convites para que os soldados entrassem numa determinada reunião. E então ele descobriu que a maioria dos soldados recusava e passava direto. O que é que ele aprendeu a fazer?
ele aprendeu a subir uns 4 ou 5 quarteirões antes da chegada do auditório e ali então começava a conversar com os soldados que vinham descendo. Juntava-se a um grupo de 2, 3 soldados e começava a conversar com eles e eles com o capelão. E quando chegavam na porta daquele salão onde haveria reunião, ele dizia: vocês não gostariam de entrar e conhecer mais desse assunto, da gente conversar mais sobre esse assunto? Então, a partir daí, ele verificou que era necessário, em primeiro lugar, ouvir o que as pessoas estavam dizendo, analisar para saber como conduzi-las para um novo âmbito de resoluções, um novo âmbito de atitudes. Foi muito interessante ler esse capítulo por conta desses exemplos que o autor contou. Mas vamos continuar. Na próxima tela, nós podemos ver referências das Escrituras que nos mostram como foi algum começo ou como foram alguns começos com líderes que eu estou mencionando aí, por exemplo, Moisés, Gideão, os primeiros discípulos de Jesus Cristo. No caso da chamada de Moisés, no meio da sarça, é interessante a gente fazer a leitura com bastante atenção dos capítulos 3 e 4 de Êxodo, justamente porque Deus deu uma tarefa para Moisés e Moisés estava assustado. Moisés não imaginava sair da posição que ele tinha, porque ele era um foragido do Egito, e agora Deus o mandava de volta. Ele era uma pessoa que tinha sido recusada pelos próprios hebreus e tinha sido acolhido por Jetro, não é? Bem no deserto. Ele estava muito bem, estava casado, estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, e de repente Deus diz assim: não, eu tenho uma missão para você e eu quero que você volte ao Egito e tire de lá o meu povo. O quê? Então, dá para acompanhar nesses 2 capítulos como Deus foi moldando, como Deus foi ouvindo, foi respondendo, como Deus foi dialogando com Moisés, ao ponto de demonstrar para Moisés que Moisés era competente para fazer aquilo que Deus queria. Então, esse é um belo exemplo de como tudo começou ali, e foi tão efetivo aquele encontro que Moisés se sentiu encorajado mesmo de deixar tudo para trás, sua família, inclusive, e voltar para o Egito, enfrentar o faraó e, depois de tudo quanto aconteceu, tirar o povo de Israel do Egito sem que uma lança ou uma espada fosse desembainhada, e aquele povo saiu em paz e rico, cheio dos bens dos egípcios. O outro exemplo que eu quero dar é a chamada de Gideão. Gideão, se você ler lá o capítulo 6 de Juízes, vai se lembrar que Gideão estava escondido, malhando o trigo justamente no lagar, no lugar para espremer uvas. Ele estava escondido ali porque os midianitas faziam questão de saquear todas as fazendas, todos os campos produtivos de Israel. Era um tempo muito ruim para Israel. E Gideão estava com a vidinha dele lá. Entretanto, nós vemos o anjo do Senhor chegando perto dele, encorajando, conversando, tendo a paciência de fazer as experiências de Gideão, porque Gideão disse assim: bom, se o Senhor é de Deus mesmo, se é Deus falando comigo, então eu quero que aquele pedaço de lã fique molhado e o resto seco. Depois eu quero que tudo seco, ou melhor, tudo molhado e aquele pedaço de algodão seco. E essa paciência de Deus fez com que Gideão tomasse coragem e ele enfrentasse então os exércitos inimigos e vencesse. A terceira
O terceiro começo é Jesus chegando para os primeiros discípulos. Ele estava na praia e ele disse para eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Era um desafio, uma coisa completamente nova para eles. Entretanto, nós conseguimos perceber pelo relato de Marcos que aquele encontro com Jesus foi tão convincente, foi tão abençoador, que eles se decidiram por acompanhar Jesus a partir dali. A mesma coisa aconteceu com Filipe e Natanael. Leia lá João capítulo 1 e você vai verificar que Jesus Cristo mostrou que conhecia a Natanael especialmente, não é? Então, esses começos foram começos de identificação, começos em que, da parte do Senhor, houve uma tranquilidade de se aproximar da pessoa e de conhecer, ou melhor, Deus já conhecia, mas de demonstrar conhecimento da pessoa e assim por diante até que a missão fosse dada. E o que aconteceu é que todas essas pessoas contribuíram para que o propósito de Deus fosse executado. Vamos então adiante. Caminhar ao lado antes de propor mudanças. E Ames diz assim: não tenha pressa para fazer muitas mudanças. Não se apresse a mostrar a todos quem é o chefe. Se você tem algumas mudanças que gostaria de implementar, primeiro faça as pessoas pensar nessa direção. É claro que ele está falando para pessoas que querem ser líderes. Mas aqui, no nosso curso preparatório para oficiais, nós temos que nos lembrar que, além de líderes pessoais, nós somos líderes coletivos. Então, muitas vezes, os objetivos coletivos são mais importantes do que os objetivos pessoais. E, neste caso, o nosso grupo de trabalho, seja o conselho da igreja, seja a junta diaconal, tem proposições, tem campanhas, tem objetivos, tem planejamentos, tem coisas para serem feitas pela comunidade inteira. E, nesse sentido, nós vamos seguir esses objetivos que são coletivos, mas, ao mesmo tempo, nós vamos colocar a nossa fisionomia neles, porque nós somos diferentes do nosso irmão, que também é oficial. Deus nos fez diferentes. E é justamente essa somatória de diferenças que vai fazer com que os objetivos da gente sejam mais ricos, sejam mais amplos, mais abençoadores. Então, vamos fazer a lição de casa. E a lição de casa é: torne-se conhecido, como a pessoa que tem as respostas. Então, essa é uma proposição de Ames, quando vai tratar de situações em que você precisa liderar e as pessoas precisam saber que você não está ali para mandar nelas, mas para demonstrar que você tem respostas, não é? Então ele dá o exemplo de Neemias, aquele governador de Judá que era copeiro do rei, e ele escreve assim: Neemias, o antigo governador de Jerusalém, vivia confortavelmente no palácio, ocupando uma posição de prestígio como copeiro do rei. Um dia, ouviu falar da situação desesperadora do povo de Jerusalém. O Senhor fez pesar o coração de Neemias com estas notícias. Um dia, algum tempo depois, ele estava executando suas tarefas, mas ainda com o coração pesado pela situação de Jerusalém. O rei se deu conta da sua depressão e perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração.
Geralmente, quando um rei falava desse jeito, ele não estava falando, olha, você parece que tem algum problema pessoal. Não, ele pensa diferente. Um rei pensa, tem traição aí. Alguém quer me matar. Alguém está disposto a ocupar o meu lugar. Essa foi a preocupação do rei, quando falou, por que está triste o teu rosto se não estás doente? E Neemias foi muito rápido dizer, viva o rei para sempre. Porque não se tratava de problema com a vida do rei. A vida do rei estava segura. O que acontecia era a situação desesperadora do povo de Jerusalém, que era saqueado constantemente porque não havia proteção da cidade. Vamos para a próxima tela, não é? Depois que Neemias resolveu que não era traição, deixou isso muito explícito, ele então colocou a sua inquietação diante do rei. Ele disse, a cidade dos meus pais tem os seus muros derribados e as portas queimadas a fogo. E o rei lhe perguntou, que me pedes agora? Nossa, que pergunta, o que você precisa, o que você quer? Vejam só o que Neemias fez. A primeira coisa que Neemias fez foi orar ao Senhor, então deu ao rei a sua resposta. E a sua resposta é clássica. Ele havia feito sua lição de casa. Senão, poderia ter tropeçado e jogado pelos ares a grande oportunidade. É isto que escreveu Ames. É impressionante ver que enquanto Neemias se calava diante dos homens, ele sentava diante da sua preocupação e ia anotando as coisas que seriam necessárias. Então, cartas para o pessoal que ia fornecer madeira, ele precisava de uma escolta, ele precisava de ter autorização do rei para passar pelos territórios governados por ajudantes do rei, ele precisava de uma série de providências e ele tinha tudo na mão, mas ele não comentou isso com ninguém. Ele dependeu do momento em que Deus deu para ele a condição de falar com o rei. E aí então ele tirou do bolso, se é que ele tinha bolso, não é? Ele tirou do bolso a lista de coisas e ele sabia inclusive o tempo que ele deveria ficar por lá, que foi por volta de 12 anos. Então, nós aprendemos muito quando nós não somos as pessoas que fazem as perguntas, e sim as pessoas que buscam as respostas e que têm as respostas. Não é? Então, olha só, dentro desse item, faça a lição de casa, torne-se conhecido como a pessoa que tem as respostas, eu quero lembrar como é que foi o trajeto de Neemias. Primeiro, ele se deparou com a realidade de Jerusalém, ele saiu sozinho e ele se moveu em oração a Deus, não é? Ele perguntou para o seu irmão como é que estavam as coisas e a Bíblia diz que ele chorou diante de Deus, que ele confessou pecados, que ele fez uma coisa extraordinária calado, sem que ninguém o observasse. Apenas o rei sentiu a depressão dele, a tristeza dele, enquanto ele esperava uma oportunidade. Depois, ele demonstra que, enquanto ele esperava, ele planejou a obra, ele planejou os recursos necessários para completá-la. E quando surgiu a oportunidade dada por Deus, Neemias apresentou seu planejamento ao rei e foi comissionado para realizá-la. É como o caso de José. José foi chamado para interpretar um sonho do faraó e não apenas interpretou o sonho, mas ele deu a resposta. Olha, é necessário que o senhor arrume uma pessoa que coordene todos os trabalhos dos 7 anos de abundância para que o Egito supere os 7 anos de deficiência. E se perguntaram na corte lá, quem é que é mais apropriado do que ele mesmo, que já veio com a resposta, com a proposição para cuidar disso. Neemias foi assim escolhido também.
E aí nós encontramos Neemias viajando e chegando em Jerusalém, não comenta o caso com ninguém, não fala com ninguém, só ele e a montaria dele, e ele percorre a cidade inteira olhando como está tudo destruído, não é? Mas quando ele chega de volta, ele reúne a liderança que está lá em Jerusalém e disse assim: olha, eu quero contar para vocês como foi que Deus me motivou, como Deus tratou comigo, como Deus tratou com o rei, o que o rei fez, como é que nós chegamos nessa coisa. Então a minha proposta para vocês é: vamos reconstruir os muros e colocar as portas. Sinal verde, todo mundo ficou motivado pela explicação, pela vida devocional, pelo exemplo de Neemias. Não é? Isso é importante para a gente. É claro que ninguém à volta queria que Jerusalém voltasse aos dias de glória. Então, Sanbalat, Tobias, não é? E outros fizeram um esforço enorme, guerrilha, fizeram, sabe, aquele disse que disse, assustaram o povo, fizeram uma porção de coisas do lado de fora, ameaçaram. E Neemias não deu atenção para isso. Não deu atenção para isso. Pelo contrário, quando ele ouvia algum rumor de tentativa de invasão, ele botava o povo metade com uma das mãos com um instrumento para construção do muro e na outra mão a arma. Ou seja, ele disponibilizou toda a escolta dele no sentido de que toda a cidade se sentisse protegida. Não é? Ele foi um dos primeiros a contribuir para que houvesse um fundo a fim de que ninguém passasse ali necessidades. Ele abriu mão de salário. Foi impressionante a situação dele. Mas ele encontrou também uma oposição interna, brigas entre famílias. Ele encontrou gente que tinha passado tanta fome que vendeu os filhos para os seus patrícios judeus. E então agora ele está vendo que ele tem que lidar com a situação do povo mesmo. E ele tem que resolver. Então ele chama a atenção daqueles que têm escravos para que devolvam os filhos. E assim por diante. E ele trabalha, fecha o muro. Depois nos mostra a Escritura que ele lidera, juntamente com Esdras, uma renovação espiritual na cidade e na própria região, não é? Com celebração da Páscoa. Aí ele volta para a corte, passa um tempo e vem ver como é que está a cidade, e ele observa que há necessidade de cumprimento da lei de descanso, o povo ainda é reticente, o povo ainda é desobediente, o povo ainda faz alianças terríveis. Então ele promove reformas políticas, comerciais e religiosas em Jerusalém, e sempre dependendo de Deus para cada ação que ele tomou. Muito bem. Ames, no seu capítulo, então, diz o seguinte: planeje o trabalho. Planeje, organize, lidere e avalie. Quando você recebe uma nova responsabilidade, uma das primeiras coisas que deve fazer é gastar tempo descobrindo exatamente qual é a sua missão. Qual é a sua missão como líder da igreja? Deixe-me sugerir que ela se divida em 2 alvos distintos, diz Ames, porém interrelacionados. Um é trabalhar para fazer avançar a causa de Cristo. O outro é observar que cada membro de seu grupo ou do grupo inteiro tem a sua vida na dependência do Senhor e se torne um membro mais produtivo do corpo de Cristo. A despeito de nós termos sido chamados para exercer o presbiterato ou o diaconato, isso não faz de nós pessoas sem a preocupação de fazer cada crente crescer espiritualmente.
Então, dentro da nossa área, nós devemos desenvolver aquilo que pode ser desenvolvido. Então, por exemplo, um trabalho de diaconia seria motivar os crentes a serem crentes com um coração doador, não é? Como presbíteros da igreja, talvez nossa função deveria ser a de fazer com que a nossa vida em família, a nossa vida devocional, a nossa vida congregacional fosse uma vida pacífica e bem espiritual, não é? Então, estas coisas são importantes para a gente entender que quando a gente está na liderança do trabalho, a gente precisa fazer isto. Mais uma palavra. Planejar, organizar, liderar e avaliar, no caso de um conselho ou de uma junta diaconal, passa pelo processo de aprimorar as falas de todos os membros. Então, você pode contribuir com suas ideias e, mediante a aceitação do grupo, essas ideias podem dar para a igreja um grande benefício. Vamos para outra tela em que Ames diz assim: qualquer trabalho pode conformar-se a este modelo. Planejar, organizar, liderar e avaliar. Você deve pensar detalhadamente e fazer um plano. Depois, deve organizá-lo de tal modo que cada membro do grupo saiba qual é o seu trabalho e a quem deve reportar-se. Então, o líder deve liderar. Os líderes devem dar o exemplo. Eles devem arregaçar as mangas e entrar em ação. Não se trata de mandar, se trata de fazer e assim ganhar a autoridade de voz. Avaliações periódicas devem levar a correções no processo. Ao final do trabalho, é bom parar e avaliar o projeto como um todo e ver onde coisas poderiam ter sido aprimoradas. Isto conduz a um planejamento melhor no futuro. Vamos dizer, nós estamos num período de chuvas intensas, pelo menos nesse momento em que nós gravamos esse vídeo. E o que fazer? No caso da igreja, no caso da membresia, no caso das pessoas que são agregadas, há alguém em condições precárias? Há alguém sofrendo por conta disso? O que é que nós podemos fazer com comunidades que são vizinhas às nossas? Igrejas que nós conhecemos que estão sofrendo com as tempestades e com as enchentes. Devemos socorrer e nós podemos fazer isso, nós devemos planejar, nós devemos organizar, nós devemos liderar movimentos desta natureza e depois, ao final, então nós devemos avaliar o que foi feito, justamente para que nós tenhamos condições de, num futuro, caso haja um fato semelhante, nós saibamos muito bem como fazer e como não fazer. Então, eu trago para vocês algumas referências bíblicas que mostram a preocupação, especialmente do Senhor e depois do apóstolo Paulo, no sentido de que se encontrem pessoas-chaves que auxiliem o nosso trabalho. Tanto os presbíteros quanto os diáconos enfrentam um problema muito sério quando se trata de assessorar mulheres, especialmente viúvas, especialmente mulheres que são sós, mulheres que não têm família. Como fazer isso? Naturalmente, nós temos que ter pessoas que nos ajudem neste processo a fim de que não haja nenhum constrangimento de nenhuma parte. Geralmente a gente pensa nas esposas dos presbíteros, nas esposas dos diáconos, mas pode ser uma filha, pode ser uma pessoa que se identifique com a ovelha que está necessitando de cuidado. Então nós precisamos capacitá-la também. Não é apenas uma presença muda, mas é uma pessoa que pode nos auxiliar conversando, esclarecendo, instruindo, abençoando, orando, enfim, compartilhando
e porque isso certamente nos ajudará a compreender a real necessidade da pessoa. Olha só, nessa questão de pessoas chaves, nós nos lembramos dos apóstolos. Lucas escreve que naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, não tinham só 12 não, tinham mais, e escolheu 12 dentre eles. Ou seja, houve uma seleção de pessoas. Jesus Cristo pensou, qual deles eu vou escolher e por quê? Inclusive Judas Iscariotes. Por que ele escolheu Judas Iscariotes? Porque Judas Iscariotes haveria de traí-lo. Ele precisava estar no corpo de apóstolos. Então, diz o texto que ele escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Apóstolo significa enviado. Então, Jesus Cristo tinha mais discípulos e, depois de orar muito naquela noite, ele escolheu 12 dentre eles e os chamou para serem enviados adiante dele. O segundo exemplo é o exemplo de Timóteo e Paulo. Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É uma coisa importante para a gente lembrar que nós não somos eternos, que nós pegamos o bastão, naquela corrida de bastão, né? Andamos um percurso e depois temos que entregar o bastão porque nós envelhecemos, nós modificamos, nós não temos mais a possibilidade de atender o ministério como é exigido, enfim, outras coisas acontecem, limitações de saúde, etc. E nós temos que transferir para outros. Do mesmo jeito que nós aqui estamos nos capacitando para exercer esse ministério, nós devemos pensar em quem pode nos suceder. Paulo parece que diz isto para Timóteo, quando diz que Timóteo deve transmitir a pessoas fiéis e idôneas para instruir a outros. Ou seja, ele está pensando numa cadeia. Ele está pensando numa sequência de pessoas em diversas gerações. Você percebe isso? Não é? É importante, então, ver que Timóteo deveria ter essa missão de olhar para as pessoas, verificar a sua competência, estabelecer o quanto essa pessoa era idônea para que ela exercesse o ministério também. E, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo previne a Timóteo do seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Eu gosto dele. Não, isso não basta. Gostar de uma pessoa não basta. É necessário avaliar se esta pessoa, de fato, tem condições de executar aquilo que a gente necessita. Não é? Não te tornes cúmplices de pecados de outro. Em outras palavras, o apóstolo estava recomendando a Timóteo que a vida espiritual e moral da pessoa que ele iria atribuir alguma tarefa precisava ser uma vida sem pecados notórios, não é? Sem pecados contumazes, sem pecados habituais. E dizia para Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. Tem mais uma coisa que ele diz a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Você está notando aí que Paulo convida Timóteo para sofrer com ele. Pois é, quando é que a gente sofre com o outro? A gente sofre com o outro quando o outro, nós percebemos que ele sofre. Paulo sofria e Timóteo deveria entrar nesta rota de sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus.
O apóstolo Pedro dá um recado semelhante quando diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ames dá uma ênfase muito grande a esta última expressão de Pedro, tornando-vos modelos do rebanho. O que é um modelo? Quer dizer, faça como eu faço, haja como eu ajo, pense como eu penso. Na verdade, é isto que os grandes líderes fazem quando expõem o seu próprio envolvimento na obra. Então, em tese, um presbítero trabalha muito, um diácono trabalha muito, porque ele é modelo do rebanho. Este é, então, o conteúdo deste capítulo, armando o palco para o sucesso. O meu desejo é que o irmão pense que, a despeito, e eu já disse isso, a despeito de nós termos normas pelas quais os presbíteros e os diáconos funcionam, o irmão é um crente que agora será personalidade pública, porque será visível diante da igreja. Representa ou o conselho da igreja ou representa a junta diaconal. E deve sim, mesmo que seja uma pessoa introvertida, tímida, deve sim se preparar para o exercício de uma liderança espiritual na casa do Senhor. Então, estas coisas que Ames falou aqui neste capítulo, talvez sejam muito importantes para a sua formação como oficial da igreja. Meu desejo é que Deus o abençoe por meio deste vídeo.